ótima tarde para todo mundo. Seja muito bem-vindo ao Futebolês Especial deste sábado. A gente chega, é claro, sempre com muita informação, falando de vários esportes, falando muito de futebol também. Fim de semana de Brasileirão, apesar de Ceará e Fortaleza não entrarem em campo, mas tem muito assunto para a gente conversar a partir de agora aqui no Futebolês Especial. E eu começo falando de um caso que aconteceu na semana passada, eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Foi um verdadeiro show no céu de Fortaleza na semana passada. Acho que você deve ter visto. Mas o seguinte, Futebolês Especial foi acompanhar todo esse processo e vai mostrar agora como um grupo de paraquedistas preparou essa surpresa especial aqui. É de prender a respiração. Esses paraquedistas em queda livre na Beira-Mar em Fortaleza. Isso foi durante o dia, era um treino. Porque o assunto aqui é voo noturno. Teria coragem? Nós somos todos paraquedistas profissionais, por favor não repitam isso em casa. E estaremos cruzando o céu de Fortaleza, mais especificamente na praia de Iracema. Na última sexta-feira, depois das 8 da noite, teve muita gente olhando para o céu e achando que via foguete, estrela cadente, meteoro. 6 paraquedistas profissionais. Entenderam, né? Profissionais. Com anos e anos e anos de experiência e muito treino para saltar à noite. Nós estaremos com algumas cascatas, chuva de prata. Então, ao ver os 6 wingsuiters, os 6 paraquedistas voando junto, vai dar uma impressão que parece um cometa. Será que será um ET? Lá de cima dos 12 mil pés, algo em torno de 4 mil quilômetros de altura, 6 paraquedistas, muita coragem e um espetáculo no céu de Fortaleza. Tudo é monitorado pela equipe que está na terra, lá embaixo. É o voo noturno de paraquedas, com luzes que transformam totalmente o visual do salto. Cara, foi sensacional, incrível, saiu em todo canto, a gente viu, acho que todo mundo viu, né, nas redes sociais, viralizou a imagem desses paraquedistas, foi um show, um verdadeiro show no céu de Fortaleza, foi muito legal acompanhar eles nesse voo noturno. Agora é hora de falar de Brasileirão, eu vou convocar Caio Costa para comentar sobre essa reta final de Série A que vai pegar fogo. Ele já tá aqui comigo, o Caio Costa. Boa tarde, Boa tarde, Flavinha. Vamos falar de Brasileirão porque, olha, não tem nem Ceará nem Fortaleza nesse fim de semana. Ceará joga na segunda-feira, mas, assim, tem muito assunto porque ontem no Futebolês a gente repercutiu, claro, os jogos da quinta-feira. Vitória espetacular do Fortaleza, derrota frustrante do Ceará. E agora é olhar para essas 4 rodadas finais, Caio, que vão ser decisivas. É verdade, né, Flávia? Cada clube dentro de uma realidade diferente. O Ceará perdeu a chance de tirar qualquer risco mínimo de qualquer rebaixamento. Embora eu não acredite que o Ceará vai ficar 4 rodadas sem pontuar, acredito que ele vai pontuar, vai se manter na Série A, podendo até beliscar uma Copa Sul-Americana, fica aquela sensação do, o cenário era muito bom, jogando em casa, estádio cheio, aí veio a expulsão do Vina, o time não conseguiu resistir ali à intensidade que foi o jogo com um jogador a menos durante a partida quase toda. O Inter só tem um jogador expulso justamente depois do seu gol da virada, do gol do 2-1. E do outro, Fortaleza, que já teve a extrema unção nesse campeonato umas 80 vezes, mas que se recusa a perder, a desistir, a entregar a toalha e talvez esteja no momento em que seja mais racional vislumbrar uma reação do que em qualquer outro momento, embora a missão ainda seja muito tortuosa. Muito difícil, mas o time do Palermo tem dado respostas assim que surpreende, né? Quando a gente menos espera, o Fortaleza do Palermo vai lá e consegue resultados absurdos, como foi esse contra o Bahia lá na Fonte Nova. Vamos dar uma olhadinha nos jogos finais do Fortaleza, porque é uma sequência difícil, não é uma sequência fácil, são times que estão ali no meio para a parte de cima da tabela, começando com, como eu disse, Fortaleza não joga nesse fim de semana. Por quê, Flávio? Porque o jogo contra o Atlético Mineiro, que é a 35ª rodada, não acontece agora, porque o Atlético joga hoje a final da Sul-Americana, que inclusive vai ter transmissão aqui da TV Jangadeiro do SBT. Então essa 35ª rodada do Fortaleza ficou para a próxima semana, o próximo domingo, dia 30, aqui na Arena Castelão. Antes, o Fortaleza joga contra o Bragantino pela 36ª rodada, jogo
quarta-feira, dia 26. 37ª pega o Corinthians em casa e fecha o Brasileirão contra o Botafogo lá no Newton Santos, cara. É uma sequência complicada pro Fortaleza, mas que se mostrar um futebol como tem mostrado nos últimos jogos, principalmente agora contra o Bahia, pode vir bons resultados aí. Né? O Fortaleza vive um momento tão curioso, Flávia, que nessa sequência de 6 jogos seguidos sem perder, em que tem 4 empates, talvez ele tenha vencido os 2 mais improváveis de vencer. Que foram Flamengo e Bahia fora de casa. Bahia é um dos melhores mandantes da competição. E eu tenho batido numa tecla que é o seguinte: a gente olha os jogos seguintes sempre pensando no nível dos adversários. Mas muitas vezes a gente esquece qual é o contexto que aquele adversário está inserido no dia do jogo. Por exemplo, vai pegar o Red Bull Bragantino, que se fosse um mês atrás a gente pensava num tipo de jogo. A gente pensava de um Fortaleza enfrentando uma equipe que vinha em queda de rendimento, de queda de brigar para não cair. Hoje o Bragantino vai com 3 vitórias seguidas, está muito mais aliviado, começa a vislumbrar outras coisas. Vai pegar um Atlético Mineiro, que em outros contextos talvez fosse mais difícil. A gente pode ser um Atlético Mineiro depois de comemorar hoje um título de Copa Sul-Americana, já pensando em Libertadores ano que vem, e nem aí para a zona de rebaixamento. Então ninguém sabe qual é o contexto. E o mesmo vale para o Corinthians, porque dificilmente vai ter chance de briga por Libertadores, vai estar ali flertando, mas na outra semana o Corinthians já vive o campeonato dele real, que é as semifinais da Copa do Brasil. Isso. E o Botafogo pode ter confirmado a sua vaga de Libertadores na última rodada. Então aquela coisa, projetar, a gente até tenta projetar analisando o nível natural dessas equipes. Mas o contexto de quando esse jogo acontece pode mudar a real dificuldade. A questão maior é que o Fortaleza precisa manter essa ideia de unidade, de não desistir, de ser um time que briga bastante e que contra o Bahia, principalmente no primeiro tempo, fez uma das suas melhores exibições do ano. Conseguiu anular um time muito perigoso, fez 2-0. Depois o jogo ficou mais equilibrado, o Bahia equilibrou e poderia até ter arrancado um empate. Mas o primeiro tempo contra o Bahia, para mim, dá sinais de que o Fortaleza é aquela coisa, pode até cair, mas se cair, vai ser atirando para todo lado. O Fortaleza agora nesses 4 jogos precisa fazer justamente o que fez contra o Bahia. Porque assim, nas últimas rodadas, quando ele conseguia desempenhar um bom futebol e até sair na frente, acabava tomando empate, virada. O time voltou a tomar muitos gols. É uma coisa que o Palermo tem que prestar atenção. Se o ataque está funcionando, inclusive os centroavantes, porque tanto o Barreiro quanto o Daverson desencantaram. Bem, uma fase muito boa, né? Barreiro fez 4 gols nos últimos 4 jogos e teve 2 gols anulados nessa sequência. O Daverson, que não marcava há tempos, fez o hat-trick contra o Atlético Mineiro e ainda fez o terceiro gol contra o Bahia. Então o ataque voltou a funcionar, mas tem que dar uma estabilidade defensiva. Além desses resultados do Fortaleza, ele precisa olhar também aqueles outros times que estão lutando contra o rebaixamento. Porque, como a gente sabe, Fortaleza está dentro da zona de rebaixamento e precisa, então, aí, além de conseguir resultados, torcer contra outros times que estão na briga. E vamos ser sinceros, a briga hoje é essa: Santos, Vitória, Fortaleza e Juventude. O Sport já está rebaixado, não tem mais chance. E a vitória do Inter pro Ceará aliviou bastante a vida do Colorado. Exatamente, o Inter que a gente ainda colocava na briga não tá mais tanto, porque essa vitória contra o Ceará deu uma aliviada. Então vamos lá, o Santos é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Ele pega Inter fora de casa, Sport em casa, Juventude fora e o Cruzeiro em casa. O Santos tem essa vantagem de confrontos diretos, né? Ele pode tirar ponto, por exemplo, do Juventude. A gente o não Sport sabe se na penúltima rodada o Juventude ainda vai ter chance matemática ou não. Detalhe, é aquilo que eu falei quando a gente fala da condição no momento. Vai pegar um Sport que talvez seja o time mais entregue da competição nesse momento também. O negócio é que ele vai enfrentar um Inter e Porto Alegre, e é aí que Vitória, Fortaleza e o próprio Juventude estão com os olhos desse tamanho, é que pro Inter ganhar do Santos é descartar qualquer coisa de rebaixamento e acabou. E olhar já pra Sul-Americana, por exemplo. Exatamente. Porque o Cruzeiro, por exemplo, na última rodada pro Santos, o Cruzeiro pode ter nenhuma chance de título, que já é praticamente mínima, já está conformado, e vai ter a semifinal da Copa do Brasil. A chance do Cruzeiro jogar com um time todo reserva contra o Santos na última rodada é bem grande. É bem grande. Aí o Vitória pega Sport fora de casa, já é a próxima rodada, pegando o Leão da Ilha. Mirassol, que tá no G4, garantido na Libertadores. Red Bull Bragantino fora de casa e finaliza o Brasileirão em casa contra o São Paulo. Caio, o que falar dessa sequência do Vitória? Olha, o Mirassol não perdeu em casa ainda, né? E o São Paulo entra naquela coisa. Se o São Paulo tiver chance de Libertadores, é um tipo de jogo na última rodada. Se o São Paulo não tiver mais chance de Libertadores, é outra parada, é um outro contexto. Aí o Fortaleza é a sequência que a gente já viu. Falou. Bragantino, Atlético Mineiro, Corinthians e Botafogo. E aí vem o Juventude, que deu uma
Tinha ganhado 2 partidas seguidas, quase ganhou a terceira. Exatamente, conseguiu empatar. Ele sai, né? Faz 2-0. Ele faz 2-0, faz o 3-2 e ainda toma o 3-3. Mas enfim, o Juventude vinha de duas vitórias seguidas, conseguiu um empate contra o Cruzeiro. Agora pega São Paulo fora de casa, Bahia em casa, lá em Caxias do Sul, o Santos em casa e o Corinthians fora. Essa é a sequência do Juventude. Então são as sequências dos times que estão lutando contra o rebaixamento, que na verdade aqui um deles deve se salvar. Por mais que o Bahia seja um time muito frágil fora de casa, em comparação que é na Fonte Nova, pra mim a pior sequência na teoria é essa do Juventude. Porque é um São Paulo ainda sonhando com Libertadores, jogando curiosamente na Vila Belmiro. Vai pegar um Santos em casa, é verdade, mas não a penúltima rodada, pode ser o jogo da sobrevivência do Santos. E o Corinthians ainda flerta com alguma coisa de Libertadores, embora eu acho que na última rodada o Corinthians também pode pensar só na Copa do Brasil. Porque tem a semifinal. Corinthians e Cruzeiro, Vasco e Fluminense estão envolvidos na Copa do Brasil. Exatamente, Vasco e Fluminense não se envolvem nessa lista, mas Cruzeiro e Corinthians estão, então a gente tem que ficar de olho nesses times que tem outras curiosamente, nas últimas rodadas. Exatamente. É o Santos na última rodada, o Juventude na última. Os jogos são em dezembro, né? No início de dezembro, as dia semifinais. 7. 7 é a última rodada. Isso. Exatamente, 7 é a última rodada do Brasileirão. Vamos falar de Ceará agora? Porque assim, a gente nem colocou o Ceará nessa lista de que briga contra o rebaixamento, porque apesar de não ter vencido o Inter, né, pelo contrário, não ter chegado aos 45 pontos porque perdeu pro Inter em casa, tá uma situação confortável, porém, enfrenta agora só o G4. O Ceará, só o G4 o Ceará, a gente tira um pouco da preocupação, primeiro por conta da falta de regularidade dos times de baixo, que não conseguem vencer 3, 4 jogos consecutivos. Isso. E o Ceará tem respondido bem quando fica nesse fio da navalha, como foi antes do jogo do Corinthians, que vinha de 3 partidas sem vencer, venceu o Corinthians. Mas é claro que se ele tivesse naquela questão, a pior tabela. A pior tabela disparada. Você pega os 4 piores times, os melhores times da competição. É um Mirassol que não perdeu em casa no campeonato inteiro. Vai pegar um Cruzeiro. Eu acredito que esse jogo contra o Cruzeiro não chega mais com chances matemáticas para título. Eu acho que o empate do Cruzeiro contra o Juventude atrapalhou. Em compensação, pega um Flamengo num possível jogo de título e vai pegar um Palmeiras ainda podendo também sonhar. Agora, existe também um fator muito curioso. Palmeiras e Flamengo no dia 29 vão decidir a Copa Libertadores da América. Muitas vezes vem a ressaca, a rebordosa de quem perde. Então, tem que prestar atenção qual é o modelo. E dependendo também, porque se chegar nessas 2 últimas rodadas, assim, ainda não decidido o título, e aí o Palmeiras vence a Libertadores, o Flamengo vai querer o título do Brasileirão. E vice-versa, Flamengo ganha a Libertadores, Palmeiras é natural, né? E a outra é que eu falei, se, por exemplo, na última rodada o Flamengo já tiver garantido o título justamente contra o Ceará na 37ª, dificilmente o Palmeiras vai com o time completo pra cá. Então é tudo prestar atenção no contexto. O fato é que o Ceará tem que tratar o jogo contra o Mirassol naquela outra segunda-feira, dia 24, como, meu irmão, não posso perder aqui, tenho que pontuar pra depois ver o que acontece nas últimas 3 rodadas. Já é depois de amanhã, né, o jogo. Na outra semana. Não, dia 24. É segunda-feira agora. É verdade. tá dormindo. Depois de amanhã já é Ceará e Mirassol, 35ª rodada. E aí depois é o jogo chave. Se o Ceará conseguir aprontar aí... Lembrando que no primeiro turno, né, o Ceará perde pro Mirassol aqui, vence o Cruzeiro no Mineirão, empata com o Flamengo e perde pro Palmeiras. Então, desses 4 jogos, só contra o Mirassol ele jogou mal, porque até a derrota do Palmeiras exatamente. Então, assim, também é uma sequência muito difícil. É o G4 do Brasileirão? Mas o Ceará se mostrou competitivo em muitas ocasiões. E assim, pensar que vai sair zerado dessa sequência, eu não acredito. Por exemplo, eu vi uma estatística de que o Fluminense é o time que mais pontuou no campeonato desde que o Luiz Obeldia assumiu. O Ceará, por exemplo, vence o Fluminense no Castelão. Então é um indicativo que contra times fortes o Ceará deu respostas. Então dá para se confiar, principalmente por conta da solidez defensiva do Ceará, que ele consiga a pontuação necessária para nem passar sustos perto da última rodada. Muito provavelmente o Ceará já tá mais... Mas é claro, tem que levar o jogo contra o Mirassol meio que naquela como ele fez contra o Corinthians. Um jogo de concentração total, que ali é a hora de definir a vida dele. Arrancar um empate, considerando que o Mirassol não perdeu em casa, um empate lá também. Se conseguir fazer o que fez, por exemplo, contra o Corinthians, nunca tinha vencido o Corinthians em Brasileiro fora de casa, o Ceará nunca venceu o Mirassol em Mirassol. Quem sabe se não acontece segunda. Vamos dar uma olhadinha nos jogos do Brasileirão, porque como a gente tá falando, né, não tem nesse fim de semana Ceará e Fortaleza, mas claro, tem outros jogos, começando hoje às 7h30 da noite, com Botafogo e Grêmio, 9h30, tem Flamengo e Bragantino. Ainda hoje também, nesse mesmo horário, tem Palmeiras e Fluminense. Jogos do domingo, São Paulo e Juventude às 4h, Bahia e Vasco na Fonte Nova também às 4h. 6h30 na Ilha do Retiro tem Sport e Vitória, jogo que a gente tem que ficar de olho. Também em São Paulo e Juventude, importantíssimo,
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam às 8h30 da noite. Aí na segunda-feira, 2 partidas. Mirassol e Ceará, às 7 no Maião. Internacional e Santos, às 9 no Beira-Rio. Também muito atento a este jogo, porque o Santos, enfim, pode dar uma resposta. O Santos vem de uma sequência tentando reagir. Tem que ficar muito atento a esses times que estão lutando lá na parte de baixo da tabela. E lembrando que Fortaleza e Atlético Mineiro acontece só no próximo domingo, no dia 30, porque hoje tem Atlético Mineiro em campo pela final da Sul-Americana. Valeu, Caio. Valeu, Flavinha. Muito obrigado, volte sempre. Obrigado. Sempre bom conversar com você, falando sobre Brasileirão. Agora a gente fala de um evento que vai acontecer neste fim de semana, porque Fortaleza vai ser palco do Giro de Itália Ride Like a Pro Brasil. É uma tradicional prova italiana que vai ser realizada pela primeira vez aqui no Nordeste. Vai reunir 2.500 ciclistas de todo o país. No Brasil, a competição foi realizada 4 vezes, lá em Campos do Jordão, e agora expande seus horizontes, chegando até o Nordeste, chegando a Fortaleza. A prova principal vai acontecer amanhã, domingo, dia 23 de novembro. Largada e chegada onde? No aterro da Praia de Iracema. E são 3 percursos, tá? Que exploram cenários e paisagens do nosso litoral. 56 quilômetros, 74 quilômetros e 96 quilômetros, com diferenças também aí na elevação do terreno. Esse é um dos maiores eventos de ciclismo amador da América Latina e, claro, consolida ainda mais Fortaleza como um destino de turismo esportivo. Você tá vendo essas imagens aí de edições do Giro de Itália, lá na Itália, que é onde acontece, onde ele se originou, mas chega agora a Fortaleza. Fortaleza que está sendo um grande ponto, né, turístico de esporte. A gente vai falar hoje de beach tênis, de uma Copa que está acontecendo aqui, que também reúne milhares de atletas. Fala-se do ciclismo, de corrida de rua. Então, claro, nossa cidade, nossa capital está atraindo os olhares, inclusive de fora do Brasil, né? Da Europa, eventos europeus chegando também para formar nosso calendário esportivo. Então, o Giro de Itália já está acontecendo, mas a prova principal acontece amanhã, lá no aterro da Praia de Iracema. Depois de voltar a vencer no NBB, o Fortaleza Basquete Cearense tem mais um desafio em casa amanhã, tá? O Carca Lion na última quinta-feira dominou e venceu o Bauru na última quinta-feira, 91-72, e conquistou a 3ª vitória na competição, diante de uma sequência negativa, e conseguiu reagir aí. Com esse resultado, o Carca Lion é o 14º na tabela do NBB. Amanhã tem jogo importantíssimo aqui também, tá? Em Fortaleza. O time recebe o Franca às 11 da manhã no ginásio da Unifor, buscando mais uma vitória em casa. O Carca Lion, que esse ano está sob o comando dessa mulher que você está vendo aí, a Yelena Todorovic, ela que está comandando o time, conseguiu 2 vitórias importantíssimas lá no início do campeonato, fora de casa, contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, e agora, depois vinha de uma sequência ruim, agora volta a vencer, e amanhã tem mais esse jogo importantíssimo contra o Franca, no ginásio da Unifor, 11 da manhã, se você quiser ir acompanhar e torcer pelo Carca Lion, o jogo é aberto, e a gente vai torcer aí pro representante cearense no NBB, no Novo Basquete Brasil. Galera, no próximo bloco a gente volta com mais informações. A gente fala, por exemplo, do beach tênis, essa Copa que está acontecendo aqui em Fortaleza. Não sai daí não, que o Futebolês Especial volta já já. O Futebolês Especial tá de volta aqui na tela da TV Jangadeiro e olha, tem um convite super especial pra você, porque hoje tem simplesmente uma final continental ao vivo, cobertura super especial aqui na tela da TV Jangadeiro. Neste sábado, 15 para as 4 da tarde, o SBT abre as portas para a grande final da Sula. Acabou! O Galo tá na final! Nossa equipe estará a postos com o melhor pré-jogo da TV. Informações, escalações e curiosidades dos 2 times. E às 5 da tarde... Tá na cara do goleiro, olha o Hulk! É vencer ou vencer. Lanús e Atlético Mineiro. Na grande final da Sula. Com exclusividade na TV aberta, no SBT. Um super pré-jogo para vocês acompanharem. Às 5 da tarde a bola rola para Atlético Mineiro e Lanús ao vivo aqui
na TV Jangadeiro, SBT, Canal 12, avisa pra todo mundo, vai ser jogão, tá? Vale muito pro Atlético Mineiro, representante brasileiro nessa final de Copa Sul-Americana. A gente sabe que na Libertadores a final é toda brasileira, Palmeiras e Flamengo. Atlético Mineiro tá representando aí na Copa Sul-Americana e entra em campo hoje, de olho na Taça da Sula. Vai começar a Superliga B, meu povo. Finalmente, na próxima quarta-feira, o Nord Vôlei faz o seu primeiro jogo na luta pelo sonhado acesso à Superliga A, elite do vôlei nacional. O time de Marcelo Negrão vai buscar essa vaga que quase conquistou na temporada passada, bateu na trave. A fórmula de disputa, esse ano eu vou explicar para vocês, tá? Vai ser a seguinte. Primeira fase, 14 times, entre eles o Nord, se enfrentam em um turno único. Ao fim das 13 rodadas, os 8 primeiros colocados avançam para as quartas de final em jogos de ida e volta. Na semifinal, melhor de 3 jogos, quem vencer mais avança. A final é em jogo único, mas aí os finalistas já estão garantidos na Superliga A, na elite do vôlei nacional. O Marcelo Negrão está à frente desse trabalho com o Nord que se reforçou muito essa temporada, trouxe jogadores experientes e também investe em talentos da casa para poder conquistar esse sonhado acesso. E aí eu vou já dar uma notícia para vocês que esse jogo é por aqui, tá? O primeiro jogo é aqui em Fortaleza. Se você quiser acompanhar, você pode. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão pra gente conferir esses 5 primeiros jogos do Nord Vôlei na competição. Primeiro é contra o Chapecó. Primeira rodada, 26 de novembro, quarta-feira agora, 7 da noite, ginásio Aécio de Borba. Você pode ir torcer pelo Nord Vôlei, nosso representante na Superliga B, e quem sabe torcer aí para um acesso no fim da temporada, mas você já vai, desde o início da competição, já vai torcendo para enfrentar o Chapecó. Então, quarta-feira agora, acessa lá as redes sociais do Nord Vôlei, que tem todas as informações sobre ingressos para você poder acompanhar essa partida. Na segunda rodada, já em dezembro, pega o Fluminense fora de casa. Terceira rodada, dia 13, pega o América de Natal, jogo também aqui. Todos os jogos que o Nord Vôlei jogar aqui, ele vai mandar lá no Aécio de Borba, tá? Na quarta rodada, dia 20 de dezembro, pega um Mogi, depois tem uma pausazinha, volta em janeiro, no início do ano que vem. 8 de janeiro, às 7 horas da noite, tem Nord Vôlei e Araucária. A gente vai estar sempre aqui atualizando vocês sobre os resultados do Nord e, claro, também sobre os próximos jogos nessa primeira fase. Lembrando que são 13 rodadas, a gente tem que torcer para o Nord ficar entre os 8 primeiros para avançar para a próxima fase e aí tentar ir nessa jornada para conseguir o acesso à Série A. Já dá para dizer que Fortaleza é a capital brasileira do beach tênis, né? Atletas do país inteiro vieram à capital cearense para disputar a Copa das Federações da modalidade que virou febre no Brasil inteiro. Olha quem voltou para Fortaleza. É a Copa das Federações de Beach Tênis, maior competição do país e uma das mais importantes do mundo no esporte. Durante toda essa semana o torneio movimentou as areias da Beira-Mar. E como movimentou, né? Afinal, 10ª edição do evento, data comemorativa. Momento ímpar, principalmente por ser a 10ª edição. Todo número 10 é especial, então a 10ª ela realmente é especial já por isso. Outra questão também que esse evento nos apresenta é o fato de 3 categorias a mais esse ano, o que torna ele ainda mais grandioso. Temos a categoria Sub-12, Sub-16 e também as 60+, que foram acrescidas, totalizando aí 2.300 atletas na nossa cidade. Arquibancadas para 1.000 pessoas, camarote, rampa de acessibilidade vista para o mar, são 4.000 metros quadrados de estrutura, tem até espaço cultural e praça de alimentação. O beach tênis já é muito grande no Brasil. E no Brasil todo, basta ver a Copa das Federações. Simplesmente todos os 26 estados e mais o Distrito Federal em Fortaleza. É minha terceira vez na Copa, meu terceiro ano. E é um sonho estar aqui. Você percebe como o beach tênis é grande, a variedade, a diferença de todos os estados. É muito gostoso estar aqui com a torcida, com o meu estado representando. É maravilhoso. E Rondônia tá mandando bem aí, não? A gente tá ganhando tudo até agora, hein? É mesmo? Hoje o pessoal tem que ficar com medo. Nós que amamos o esporte é educação. É isso, né? Essa felicidade aqui, até a harmonia, né? Isso que faz com que a gente brigue tanto por esse esporte, ensine nossos filhos, né? Nossa família, vir pra cá. É isso. O Cezinha, 50 anos, cearense, categoria profissional.
A Gabriela, 17 anos, é de Rondônia. Quando não está jogando, está torcendo. Eu vim aqui para lhe apresentar, o nosso estado, o nome dele eu vou falar, Ou seja, a Copa das Federações de Beach Tênis reúne o Brasil todo, todas as idades e todas as categorias. Que legal, né? Baita evento gigantesco essa competição que está acontecendo aqui no nosso litoral. A gente deseja sorte, claro, para todos os atletas e que bom ver Fortaleza tão movimentada, com tantos esportes, um calendário tão recheado dessas competições. Como a gente já vem falando aqui, Fortaleza está virando um grande ponto turístico do turismo esportivo, né? A gente falou, lembra daquela matéria que a gente mostrou aqui do Fernando Elpidio lá na Europa, mostrando sobre as corridas de rua? Só um exemplo de como a nossa cidade está atraindo olhares do Brasil e do mundo todo quando o assunto é esporte. E o Futebolês Especial fica por aqui, a gente volta na semana que vem, claro, com mais informações, falando muito sobre esporte. Vem aí Jangadeiro Alto Astral com Tereza Dávila, lembrando que segunda-feira tem Futebolês ao vivo aqui na tela da TV Jangadeiro a partir das 11 horas, equipe completa, José Cunha, Caio Costa e Renato Manso para falar muito sobre os jogos da semana de Ceará e Fortaleza. Beijo, bom fim de semana para todo mundo.